Primeiro, que não é uma postura nossa como magistrada estar vindo à imprensa, né, falar o que vem sendo feito ou não para a população, justamente porque o nosso trabalho é julgar e esse trabalho não precisa ser, vamos dizer assim, explanado, porque ele deve atingir apenas quem é julgado e quem vem ao fórum procurar a prestação jurisdicional. No Brasil, nós temos apenas 3 possibilidades para que o juiz interne um menor infrator. Quando o menor comete um ato infracional, né, mediante violência ou grave ameaça, um roubo, um estupro, um homicídio. Uma segunda hipótese que o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz é naquela hipótese em que o adolescente, a ele foi aplicada pelo juiz alguma medida socioeducativa diferente da internação, no caso uma liberdade assistida, uma semi-liberdade, uma prestação de serviços, e ele não cumpre, e ele não justifica porque não cumpriu, e a única forma de fazê-lo cumprir é internando. Essa também é uma hipótese. Uma terceira e última hipótese em que o juiz pode internar um adolescente infrator é no caso em que ele pratica qualquer ato infracional que não seja cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, mas que, independentemente de qual seja esse ato infracional, ele tenha uma certa reiteração nessas condutas infracionais. O juiz, ele tem responsabilidade sobre essa questão de internação. Ele pode responder por isso. O juiz, como qualquer outro cidadão, ele precisa cumprir a lei. Ele não pode passar por cima da lei. Nós não temos local adequado para a internação de menor. E esse problema não é só de Colíder, é de todo o estado de Mato Grosso. Informa ao juiz, em consonância com as regras mínimas para tratamento de prisioneiros da ONU e orientações do Conselho Nacional de Justiça, expressa-se ofício circular encaminhando aos juízes das varas de execução penal, determinando que se abstenham de manter pessoas custodiadas em delegacias de polícia sob qualquer pretexto. Não querem saber o motivo. Se abstenham. Ou seja, nenhum juiz em sã consciência vai manter adolescentes nas salas da delegacia. Veio-nos em regime de plantão essa comunicação da prisão em flagrante dos maiores e da apreensão dos menores. Quando qualquer menor é apreendido, o juiz imediatamente tem que se pronunciar se ele deve ser solto ou permanecer internado. À vista dos autos, o que eu tinha nos autos para decidir? Veio o auto de prisão, o auto de apreensão, com as declarações das testemunhas e das pessoas apreendidas. Além disso, o que veio? Um boletim de ocorrência subscrito pela Polícia Militar. Se naquele procedimento o senhor delegado não encaminhou nada dizendo que aqueles 3 adolescentes ou qualquer um deles fosse reiterador da prática de ato infracional, eu não poderia, sob pena de estar ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer a internação, decretar a internação desses adolescentes. Então, toda aquela arma, toda aquela droga que foi apreendida, não é que eu não achasse que aquilo não era motivo para internar os menores. Aquilo é mérito. O que é mérito? Aquela droga, aquela arma, aquela munição, aquilo lá eu vou ter que analisar para fins de julgamento, de condenação ou de absolvição. Aquilo lá não deve servir para eu decidir se eles devem responder em liberdade ou serem internados. Porque o Superior Tribunal de Justiça diz que em caso de tráfico eu só posso internar em caso de reiteração. E a partir do momento que o juiz descumprir a lei para satisfazer o interesse de quem quer que seja, nenhum cidadão vai ter segurança de nada, porque o juiz vai ter superpoderes. Essa questão, eu acho assim muito temerário se fazer uma declaração dessa num veículo de comunicação em massa, como a televisão. Não, talvez no calor da emoção não tenha sido a intenção, mas há o grande risco de se ter incitado os menores a praticar crimes. Os menores infratores que já passaram pela minha sala de audiências sabem que se eu tiver um mínimo de possibilidade de interná-los, eu vou interná-los. É obrigação dele continuar investigando e prendendo, é obrigação dele e da Polícia Civil continuar investigando e prendendo. Portanto, qualquer situação que acontecer,
a população deve continuar procurando a delegacia de polícia. E se, por um acaso, o que eu muito duvido que vá acontecer, acredito que ele tenha falado aquilo num momento de exaltação, de emoção, né, talvez de revolta, se acontecer, a população deve procurar o Ministério Público imediatamente, porque nesse caso, o que eu repito, nós não acreditamos que vai acontecer, o senhor delegado e os respectivos policiais que se recusarem a atender a população a proceder uma investigação, uma prisão, estarão cometendo um crime chamado prevaricação. Portanto, ataques gratuitos à minha pessoa para resolver a questão do menor encolhido não vão surtir efeito na prática, não vai se resolver o problema, porque não sou eu quem constrói o centro de internação, não sou eu quem cria a lei.